A identidade gaúcha, ela começou principalmente com nossos irmãos espanhóis quando vieram para cá. Antigamente o nosso estado ele era muito forte por causa do charque. E foi principalmente por causa do charque que começou a Revolução Farroupilha, o separatismo. Aqui no estado a gente era pouco valorizado e nós somos um estado de fronteira, né? Então tinha muitas guerras e o nosso povo aqui lutava muito nas guerras, tanto que o Bento Gonçalves e os outros líderes da Revolução eram todos militares. E estancieiros, né? Eram donos de cabeças de gado, comercializavam muito charque. Eles estavam insatisfeitos, tinham muitos impostos, nós tínhamos que cuidar da nossa fronteira contra a Argentina, contra o Paraguai, contra o Uruguai. Nós vimos em combate, nós somos um povo guerreiro. Eles programaram a revolução por causa desses impostos que estavam altos e eles aproveitaram também aqueles ideais libertários, positivistas, né? O começo da guerra foi bem simples, as vitórias foram ganhas até com uma certa facilidade, mas com o tempo foi desgastando muito, porque o nosso povo acabou os recursos e tinha muitas pessoas que morreram na guerra. Eu acho que todo gaúcho é aquele, independentemente que está piochado ou não, é aquele que ama a sua terra, é aquele que é de estar com a família, de estar com os amigos, de quando está de folga do serviço ou nos finais de semana, de tomar um chimarrão, de se reunir num parque e de conversar todos os assuntos, mas principalmente sempre servido de um bom chimarrão e um churrasco. É tradicional. Eu sou de Curitiba, no Paraná, eu sou pianista, eu tenho trabalhado com o Coro Sinfônico da OSPA, então eu sou pianista do Coro Sinfônico da OSPA. Para mim, o gaúcho vai muito além do que as tradições campeiras, como se diz, as tradições gauchescas são mostradas, sabe? Uma coisa que caracteriza muito o gaúcho, diferente dos outros brasileiros do sul do Brasil, é o amor pela região deles. E isso é uma coisa muito marcante e muito diferente das pessoas dos outros estados. O gaúcho, ele tem esse amor por ser gaúcho, por ser do Rio Grande do Sul, diferente do Paraná, como eu falei antes, o paranaense deseja ser o paulista, sabe? E aqui não, o gaúcho, ele é gaúcho, ele gosta de ser gaúcho, ele vai ser gaúcho no mundo inteiro. Até que se você vai para fora do país, não sei, para fora do Brasil, na Europa, e se você encontra alguém falando com sotaque, você é gaúcho, sim, sou, e daí eles nem se conhecem, mas já se abraçam, já se tornam amigos. Diferente dos brasileiros dos outros estados do sul do Brasil. Então, isso é uma característica muito marcante para mim, vendo o gaúcho. Então, isso talvez seja ser gaúcho e não aquelas tradições lá, as prendas, os gaúchos de chapéu e bombacha, não. Para nós, a cultura gaúcha é tu saber da onde tu veio e sabendo de onde tu veio, tu cultivar tuas raízes, conhecer aquilo que diz respeito, né, à tua identidade, saber das nossas músicas, das nossas comidas típicas, né, e principalmente, né, ter orgulho de estar no estado do Rio Grande do Sul. Para mim, ser gaúcho é ter orgulho do nosso estado, é cantar o nosso hino com todo amor, todo orgulho, é cantar qualquer canção, como o Canto Alegretense ou qualquer outra que identifique a nossa cultura, com muita vontade. Para mim, gaúcho não necessariamente precisa ser uma pessoa que tenha nascido aqui, pode ser uma pessoa que tenha nascido em outro lugar, mas tenha vindo para cá e goste da nossa cultura e goste de morar aqui, goste de tudo que tem a ver com o nosso estado. Eu acho que o gaúcho é o povo que mais honra a tradição em outros estados brasileiros. Com certeza,
todo mundo que vem aqui no estado, que nasceu aqui, que morou um tempo aqui, pode falar com toda a segurança que esse é o melhor estado para se viver do que os outros. Nós somos um estado politizado. Aqui nós vamos encontrar jovens, velhos, de várias ideologias. E se tu for notar, todas as ideologias são um pouco revolucionárias, são um pouco separatistas em si. Nós não somos um estado que copia coisas, ideias. Nós temos as nossas próprias ideias. Talvez o mais importante de tudo é que nós somos um estado que tem recursos, que tem um povo que hoje em dia, se acontecesse algum problema com o resto do Brasil, é um povo solidário, né? Eu não vejo o nosso estado à parte. Eu acho que o nosso estado é um dos mais atuantes. Nós temos até hoje um pensamento federalista, né? Sobre uma república. E eu acho que os outros estados poderiam aprender muito conosco, com os nossos costumes, com o nosso lema, até que era muito usado na época da Revolução: fraternidade, igualdade, liberdade. Eu particularmente não vejo diferença cultural e de comportamento, mas em termos de cidade, de urbanização da cidade, sim. Então, você pediu para que eu falasse de Curitiba e de Porto Alegre. Sim, Curitiba é uma cidade super urbanizada, super organizada, super bem estruturada. E Porto Alegre já não acontece isso. A colonização de Porto Alegre foi bem espontânea e continua isso. Daí a gente tem que se virar no meio da bagunça, lá do centro, por exemplo. Essa é uma diferença, sim, mas é uma diferença de lugar, sabe? Então não é nem pior, eu acho que não é nem melhor nem pior. É a condição daquela cidade, a condição dessa cidade aqui. É uma diferença normal, dos lugares são diferentes. Então o que o Rio Grande do Sul tem de diferente do resto do Brasil? É que aqui a gente tem uma miscelânea de culturas. Nós fomos formados, né, portugueses, alemães, italianos, né, africanos. E isso aí veio a somar a nossa cultura. E o que nós temos de diferente, além disso, é relacionado à nossa economia muito voltada também à pecuária e à agricultura. E era isso. A diferença entre o Rio Grande do Sul e o resto do Brasil começa pela colonização, que nós fomos colonizados por europeus, principalmente italianos e alemães. Em compensação, mesmo que Porto Alegre tenha sido colonizada principalmente por portugueses, mas o resto do estado em geral foi colonizado por italianos e alemães. O resto do Brasil foi colonizado em geral por espanhóis e portugueses, tanto é que eles se detiveram mais na região nordeste e centro-oeste, que é o que é mais forte hoje no país. Outra coisa que é diferente é a nossa história. Nós tivemos a Revolução Farroupilha, que foi justamente para isso, para separar o nosso país, o nosso estado do resto do país. A nossa cultura é diferente, justamente pela colonização também. Outra diferença é o nosso orgulho pelo nosso estado, tanto é que em vários shows, eventos, ao invés de ser cantado o hino nacional, muitas vezes é cantado o hino rio-grandense, e a população sabe mais o hino rio-grandense do que o hino nacional. Em shows não é colocado, em geral, a bandeira do Brasil, é colocada a bandeira do Rio Grande do Sul. Isso mostra o nosso orgulho e nosso amor pelo nosso estado. Eu acho que hoje os gaúchos não gostariam de um separar do resto do Brasil, até porque nós temos amigos, pais, tios que moram em outros estados e politicamente seria inviável. E é importante frisar também que eu acho que a separação, ser separatista, a gente não precisa ter um partido político. Eu acho que todo bom gaúcho é. Qualquer lugar que tu perguntar, eles vão falar primeiro do estado do Rio Grande do Sul, depois do Brasil. O que tu é? Eu sou gaúcho. Ele não vai dizer eu sou brasileiro.
proibir um partido separativista. Eu sou contra a proibição de existir o partido, mas eu não seria a favor do separativismo. Se eu fosse votar, a princípio eu votaria contra o separativismo, mas não proibiria quem desejasse se manifestar ou induzir outras pessoas a aderir à causa do separativismo. Então, o Rio Grande do Sul teve a guerra, né, que foi denominada a Guerra dos Farrapos, que é uma revolução que é comemorada sempre no dia 20 de setembro, que na verdade perdeu a guerra, mas mesmo assim se comemora. Na época, queriam que o Rio Grande do Sul se tornasse uma república, né, um país. Na minha opinião, isso aí não é possível, porque se tu pensar no Brasil como um todo, tu veria que o Rio Grande do Sul tem privilégio de ter terras muito mais férteis do que o Ceará, por exemplo, né? Então a gente sabe que a união, para fazer com que a soma de recursos seja dividida de modo, né, possivelmente mais igualitário, precisa de toda a área brasileira. Sobre a proibição de termos partidos separatistas aqui no Brasil, né, na minha opinião isso é muito positivo, porque nós temos que pensar no país como um todo e não em separação, né? Eu acredito que a minoria sempre serve para minar muitos ambientes, e separar em vez de agir pelo coletivo, isso não é positivo. Sou a favor do separatismo porque o Brasil não valoriza a nossa cultura, nem o nosso estado. Se os nossos políticos vão para outro país, eles, em vez de falar da nossa cultura aqui, eles falam sobre Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Carnaval e coisas relacionadas ao centro-oeste e ao nordeste do país. Eles não comentam sobre a nossa cultura. A nossa cultura ainda só não foi sufocada pela cultura do Brasil, porque a nossa cultura é muito forte. E é uma coisa única do nosso estado, e que nós, pela nossa cultura, a gente é muito pelo ou é sim ou é não, a gente não tem um meio termo, a gente não aceita tudo aquilo que os outros vêm impor sobre nós. Nós temos opinião própria, então a gente não aceita essa coisa de querer impor a cultura brasileira sobre o nosso estado. Por isso que não acabaram ainda com a nossa cultura, porque nós não permitimos isso ainda. Eu sou a favor do separatismo por causa disso. E quanto a um partido separatista, não é possível no Brasil, não que seja proibido. Não é possível porque para criar um partido no Brasil é necessário ter uma maioria de votos dentro do próprio país, uma quantidade de votos em cada estado para poder criar esse partido. E como não tem interesse no Brasil de criar um estado separatista, então não é possível criar um partido, mas é possível criar um movimento que pode gerar essa separação. Meu time preferido, eu nasci, minha família toda é o Grêmio. Acho até uma pena a Copa do Mundo não ser na Arena do Grêmio, ser no Beira-Rio. Nada contra o estádio deles, é que o nosso já está pronto. Nós temos como ter. Sou gremista, né? Nasci gremista. E quando, por acaso, nosso time não está disputando a taça, e essa taça é uma taça internacional, eu torço pelo time brasileiro. Do contrário, se o nosso time não está disputando uma taça que seja a nível nacional, é lógico que, como todo gremista, estarei secando o nosso co-irmão colorado. Eu sou gremista e eu não torço pro Inter de jeito maneira. Se o Inter tá jogando e com um outro time, seja aquele time do resto, de alguma parte do Brasil, ou do Uruguai, ou da Argentina, ou qualquer outro lugar, eu torço pro outro time, eu não torço para o Inter. Porque, em tese,
Ele seria o meu time rival, e isso é uma rivalidade já muito antiga, de muitos anos. Isso vai meio contra assim, a nossa cultura de sim e não, aquela coisa ou é 8 ou é 80, não tem um meio termo. Mas quando tem uma questão do Sul, não existe rivalidade entre times, tem uma união. Um exemplo, eu fui no show do Linkin Park e colocaram uma bandeira do Inter no palco. Os gremistas não gostaram, óbvio, então eles tiveram que tirar. Então colocaram uma bandeira do Rio Grande do Sul e aquilo provocou uma união, que todo mundo ficou contente. Era uma coisa que agradou a todos. E o Rio Grande do Sul é uma coisa que agrada a todos, né? Une mesmo os grandes inimigos, entre aspas, que são os colorados e os gremistas. Os gaúchos se unem quando a questão é o nosso estado.